Bom, minha gente, então vamos voltando. Depois de uma apresentação tão bonita. Voltando àquela ideia do castelo interior, né? E agora entrando nesse castelo e devassando as suas moradas, Teresa coloca como a primeira morada aquela da humildade. Veja como o conceito de humildade ele é tão rico, né? Humildade significa esvaziar-se para permitir também que o nosso Deus interno fale e se aposse de nós. Humildade significa reconhecer aquilo que nós ainda precisamos melhorar no nosso interior, as nossas imperfeições. Mas humildade também significa paciência. Quando a gente tem humildade, a gente consegue reconhecer o outro como nosso igual, como nosso irmão. Então a gente nem se coloca numa posição de vanglória, achando que nós somos melhores do que os outros, nem se coloca em uma posição submissa, achando que nós somos vítimas, coitados, que nós não somos capazes, porque isso também é pejorativo. A humilhação trazida por essa proposta cristã não é uma humilhação danosa, uma humilhação efetivamente que desqualifique a figura humana. Não é uma humilhação pejorativa. Quando o Cristo humilha-se, por exemplo, lavando os pés dos seus discípulos, ele nos dá uma lição muito importante. Para que eu seja, para que eu tenha o meu valor, para que eu seja valiosa, para que eu reconheça a riqueza que eu tenho, eu não preciso apagar o valor de ninguém. Eu não preciso destituir ninguém dos seus cargos, das suas funções, dos seus trabalhos. Eu posso continuar sendo eu mesma, com a naturalidade que me é peculiar. E o fato de me fazer serva, de me fazer trabalhadora, de ajudar o outro, não me coloca numa posição de submissão, no sentido de que eu desqualifique as minhas virtudes, as minhas qualidades. Ou seja, o serviço que eu faço, por mais que seja de ser útil ao meu semelhante, não destitui o valor que eu tenho. Então, quando Cristo lava os pés dos seus discípulos, que ele pega o manto e amarra na altura da cintura, e naquela época aquilo representava uma posição de servidão, ele portou-se como um escravo, ele utiliza uma imagem muito forte. O Messias vinha para servir, não para ser servido. Os reis daquela época, e ainda hoje, quem ocupa posições altas no poder, em geral busca ser servido, ser ouvido, ser ovacionado, ser elogiado. O Cristo buscava ser útil, buscava trabalhar, buscava enaltecer. Ele apagava-se para poder resplandecer a nossa luz. E é interessante porque em meio a essa figura, Pedro salta de lá. Não, Senhor, lavar-me os pés eu não posso permitir. Sois o Messias. Como vais lavar-me os pés? Veja que até quando a gente está tentando fazer a caridade e reconhecer a supremacia do nosso Senhor, mesmo aí, às vezes a gente mistura o nosso orgulho no meio. Se Jesus, sendo o maior de todos, estava querendo demonstrar essa lição primeira e a mais importante, era porque era assim que deveria ser feito. E nós também precisamos aceitar isso. Quantas vezes a gente recusa algo de bom que alguém tenha a nos oferecer, por achar também que nós não somos merecedores? Achar também que o outro não tem que nos causar benefícios, porque talvez a gente não seja tão bom assim. A gente também precisa permitir que os outros nos amem, da forma como eles sabem, que nem sempre é a forma como a gente espera, ou como a gente faria, ou como a gente gostaria, mas é o que eles têm a dar. Humildade também é respeitar e acolher o que o outro tem a dar, da forma que lhe é peculiar. E, sobretudo, ter paciência para conosco. Aceitar as nossas imperfeições, aceitar que tudo que a gente fez ficou no passado e a lei de causa e efeito vai tratar disso.
Mas que daqui por diante, já que a gente já tem essa consciência, nesse compromisso de se transformar, que a gente utilize tudo que a gente passou para agir diferente. Mas entendendo que aquela época era aquilo que eu tinha para dar. Era a compreensão que eu tinha. Perdoar a si mesmo, para que eu possa perdoar aos outros. E, sobretudo, ter perseverança suficiente para não parar aos obstáculos. Nós estamos para não parar perante os obstáculos. Nós estamos num mundo de provas e expiações e nós estamos todos os dias sendo convidados aos testes. E uma das lições mais importantes que a gente precisa aprender é não desistir. Continuar sempre. Porque nós teremos diversas oportunidades, né? Vão tentar nos dissuadir do caminho do bem. Não por perversidade nem crueldade, mas por falta de compreensão. E a gente entender que essa obstinação, que essa perseverança é o que nos vai conferir uma situação melhor, é também ter a humildade de acolher esses convites, mas não os seguir. Porque veja, atender e acolher a opinião do outro não significa tomá-la como verdade absoluta. Tudo deve passar pelo nosso crivo. Ou seja, às vezes a gente vai receber convites, sugestões, mas a decisão de escolha é minha. Nós somos antenas psíquicas, sendo médios ostensivos ou não. Nós estamos o tempo inteiro recebendo influências de pensamentos. Por isso a lição da vigilância é tão importante. Mas aquele pensamento que eu acolho, mesmo não sendo meu, passa a ser meu. E eu passo a ter a responsabilidade por isso. É por isso que a gente precisa tanto, né, nesse mundo que está tão para fora, tão para as aparições, e tão pouco para as reflexões, prestar atenção naquilo que nós estamos pensando, em como nós estamos agindo, porque é aí que a gente consegue acessar esse nosso castelo interior. E às vezes nós precisaremos, e isso também é humildade, sair do problema para poder buscar a solução. Só que isso nem sempre é fácil. Vou dar um exemplo. Um terapeuta. Pense num psicólogo. Está lá o psicólogo na sala dele e aí ele recebe alguém com uma demanda emocional. Está passando por uma dor muito grande. A função do psicólogo é uma função muito sutil e importante. Ele tem que estar próximo da pessoa a ponto de entender a dor que ela sente para poder ajudar. Então, deve existir uma dose de empatia, de compreensão, de compaixão, inclusive. Mas ele também não pode envolver-se diretamente com o problema a ponto de querer levar a pessoa para casa para resolver o problema pela pessoa, porque ele não vai conseguir. Por melhor psicólogo, terapeuta que seja, ninguém consegue resolver os nossos problemas. As nossas questões internas são nossas. Só a gente sabe. E é por isso que na terapia a gente utiliza o diálogo. Porque através da linguagem a gente fala daquilo que é intangível, que está no nosso inconsciente, dentro do nosso castelo. E a linguagem é como se fosse o modo como essas verdades internas vão sendo reveladas. Mas ele também não pode querer resolver o problema para nós. Então ele tem que estar próximo o suficiente para nos auxiliar e distante o suficiente para ter condição de nos ajudar. Porque, imagine, eu estou chorando de um lado, o psicólogo está chorando de um outro. Estou eufórica de um lado, o psicólogo está rindo do outro. Não vai ajudar. Vamos ficar os dois ali, precisando ser tratados. Precisando de um terceiro. Precisando de um terceiro. Isso acontece conosco. Agora vamos nos colocar na posição dando assistência, atendimento, e também naquele que está fazendo a terapia. Quando a gente passa por um problema, a gente está mergulhado numa profunda aflição. E se a gente alimentar pensamentos de tristeza, né, de esquecimento do próprio valor,
de autodepreciação, de vitimismo, a gente vai entrando numa fossa perigosa. E a gente vai tendo reforço. Nós somos antenas, então a gente tem reforço para tudo. Emmanuel diz na obra Pensamento e Vida, nós somos sempre a soma de muitos, em qualquer teor. Quando a gente estuda, espíritos que estão ao nosso redor se unem para aprender conosco e nos ajudar a esclarecer. Quando a gente canta, espíritos se aproximam envolvidos por aquela música. São pessoas, só não tem corpo. São pessoas como nós. Tem os sentimentos, as emoções que nem a gente. Então, se a gente decide se amofinar naqueles pensamentos angustiosos, a gente entra numa fossa. E é isso que eu estou falando sobre sair de si. Em alguns momentos a gente vai precisar se afastar do problema para focar na solução. Porque se a gente pensar só no problema, vem toda a repercussão negativa e a gente não consegue sair dali. Às vezes a gente vai precisar recorrer ao passado. Que às vezes um problema, não falo nem de vidas anteriores, dessa mesmo. Às vezes um problema que a gente está vivendo agora na fase adulta, quase sempre tem raízes lá atrás. Na infância, ou até de uma forma mais recente, de algum trauma que a gente passou. E aí a gente recorre ao passado para poder revisitar a elaboração que a gente fez em relação àquele fato. Porque, por exemplo, pense num diagnóstico de câncer. 2 pessoas distintas, o mesmo diagnóstico. É um diagnóstico difícil, mas elas podem agir de maneiras sumamente diferentes. Uma pode ter esperança no curto tempo que lhe resta para aproveitar ao máximo, buscar os recursos da medicina, outras terapias, para viver melhor. A outra desiste de viver. Não quero mais, não adianta. Estou aqui com a fatalidade assinada nas minhas mãos. A certidão de óbito, já vi a certidão de óbito. Então, ir para o passado para também ver como é que a gente se processa e como que a gente aprendeu a reagir perante as situações, para que a gente possa construir um futuro melhor. Então, não é exatamente viver uma vida, não é que não esteja focada no presente, é focar no presente, mas ter essa noção também de sair um pouco do problema para poder olhar de fora. Porque quando a gente olha de fora, a gente foca melhor na solução. Quer ver? Problema dos outros. Rapidinho. Olha como a gente é um juiz primoroso, né, para juizar sobre o que se passa com os outros. A gente está vendo de fora. Quando a gente não está emocionalmente envolvido com o problema, a gente pensa com melhor lucidez. E é isso que a gente precisa estimular a fazer, né? Todos nós sabemos que temos um anjo de guarda, né? Que Allan Kardec colocou lá em O Livro dos Espíritos como os nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores. A gente conversa com eles. Não precisa saber o nome, né? Nem a forma, nem saber se ele está exatamente do nosso lado ou não. Ele foi designado para nos amparar. Assim como a gente conversa com um amigo, a gente pode conversar com eles. E nesse exercício, a gente vai começando a revelar aquilo que está dentro, preso numa angústia inconfessável. Lembre como que Teresa define a oração: diálogo íntimo. Tem que ter conversa. E para ter conversa, é conversa sincera. A gente não precisa criar justificativas. Porque, em geral, quando a gente conta algo para alguém, e aí a gente não quer causar a má impressão, né? Que a gente não quer sair com aquela pecha de que errou, vacilou. Deixa com a gente já sabe que errou. Mas a gente não quer ouvir lição de moral de ninguém. E aí a gente já busca as justificativas. Não, mas eu fiz isso porque nesse diálogo íntimo não tem testemunha. A gente não vai precisar se justificar. É um diálogo franco. Quando a gente abaixa essas proteções, a gente consegue acessar o nosso castelo. Porque a gente descerra as muralhas. Somos só nós e Deus, sem juízo. Porque Deus já sabe. Antes da gente falar, Deus já conhece o nosso castelo, as nossas intenções. Porém, analisando sempre.
Porque Deus utiliza as próprias criaturas para se revelar. Mas existe um guia que muitas vezes a gente não ouve, que é a nossa consciência. Porque a gente colocou uma coisa na cabeça e quer fazer aquilo de qualquer jeito. E ninguém nos demove do que a gente quer. E aí, às vezes, o Senhor apresenta caminhos para a gente repensar. É uma coisa que dá errado, né? É uma pedra de tropeço, é alguém que dá um conselho contrário para a gente tentar repensar. Mas a gente insiste. A gente precisa entender que acima dos nossos caprichos estão os desejos do alto. A gente não pode querer construir o nosso castelo à custa dos nossos caprichos pessoais. Porque aí vai ser aquela casa sobre a areia e não a casa sobre a rocha. Essa oração em silêncio lembra a história do publicano e do fariseu. Não sei se vocês lembram dessa história. O publicano e o fariseu entraram no templo para orar. E o fariseu orava para fora, para mostrar que era um homem de bem, que cumpria todos os ritos exteriores. O publicano não tinha nem a coragem de elevar os olhos para o altar para encarar o Senhor. E a oração dele foi ouvida. Então, esse serviço todo que a gente está falando, né? Essa descoberta do nosso castelo, entrar nas primeiras moradas, é algo pessoal. Como se diz, a salvação é individual, e é verdade. Por mais que a gente ame outras pessoas ou outras pessoas nos amem, esse percurso para descobrir o nosso castelo é nosso, é interior, né? É algo pessoal entre nós e Deus. E aí, passando dessas primeiras moradas, e veja como isso tem semelhança com a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Sem essa humildade, essa pobreza de reconhecer que nós não temos recursos próprios nenhum, que tudo provém de Deus, que eu preciso me esvaziar para me encher de Deus, eu não consigo entrar aqui dentro. E depois dessa primeira morada vem a segunda, que Teresa coloca como uma morada da resignação. E aí tem uma frase no livro que ela vai dizer: são as almas que compreendem os chamamentos do Senhor. Então, quem entra nas segundas moradas já ouviu o chamado, já ouviu o convite e já teve a humildade de reconhecer que precisa mudar. Mas elas ainda não têm, muitas vezes, a determinação de abandonar as coisas mundanas. É aquele que começa empolgado com o ideal, mas perante as primeiras dificuldades desiste. Não, porque eu entrei na casa espírita querendo fazer o meu trabalho, mas a minha ideia foi rechaçada. Então eu não quero mais estar nessa casa. Porque eu estou nessa casa, mas ninguém me compreende. As pessoas não ouvem aquilo que eu quero dizer. E às vezes a gente esquece que acima dessa organização material tem uma organização espiritual que nos intui, que nos usa, que nos dirige. Então, a fraternidade, ela não pode ser feita com base no capricho pessoal de cada um, mas sim com base no que cada um tem a dar. E a gente precisa também desenvolver a obediência e a resignação. Tem uma mensagem de Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai dizer: obediência é o consentimento da razão. Então, eu obedeço porque eu sei que devo. Obedeço ao meu pai. Sei que há uma hierarquia, que eu devo respeitar a ele. O Evangelho fala, inclusive, de piedade filial, né? Aí ele diz: a piedade para com os outros, para com os irmãos, em Deus, ela é obrigatória, compulsória. Para os pais, nem se fala. Honrai pai e mãe, um dos mandamentos. Então, essa é a obediência. Obedeço porque sei que devo. Obedeço aos desígnios de Deus porque sei que Ele é o meu Pai. Mas a resignação é o consentimento do coração. Não existe intelecto aí. É sentir. Resignação é saber. É vivenciar. Que mesmo que me doa, eu preciso entender que aquela situação me foi imposta para que eu possa aceitar a vontade do Pai.
E nem sempre isso é fácil. Às vezes a vontade do Pai é nos deixar temporariamente numa prisão. Não para nos torturar, mas para educar o nosso sentimento. Um exemplo. Uma mãe presa numa cama com uma doença e nós somos o único filho que está ali mais próximo para ajudar. Nem sempre eu vou estar ali, mesmo sendo minha mãe, a gente sabe. Às vezes os laços familiares não estão completamente coadunados com os laços espirituais. Nascemos na mesma família, mas não sentimos aquele amor arrebatado. A gente vai desenvolvendo isso, porque amor é prática. Então, às vezes, a resignação vem para aceitar essas prisões. E aí, quando a gente é mais jovem, a gente quer se desagrilhoar, se deslindar. A sociedade diz, se você tem uma família tóxica, livre-se dela. Mas nós que somos espíritas, sabemos que Deus não erra de endereço. E que se a gente está naquela situação, é porque é ali que a gente precisa viver o Evangelho. Jesus disse a Pedro, no capítulo 21 de João, o mesmo da aparição à praia: Pedro, em verdade eu vos digo que tu és novo, e tu vais aonde quer. Tu mesmo te vestes, mas haverá um tempo em que tu irás onde não queres ir, em que outro te tomará pela mão e te levará aonde não queres, e te vestirás. Alguns pensaram que ele estava falando da velhice, quando a gente vai perdendo as forças e o vigor, e aí vai precisando ser cuidado. Mas Jesus não falava para corpos que iam envelhecer, mas para espíritos. Ele está falando das prisões. Às vezes a gente está em conjunturas familiares desagradáveis. A gente não quer estar ali, mas precisa estar. É necessário para aprender, né? E para acessar o nosso castelo. Veja que o outro, não raras vezes, é instrumento para que a gente acesse o nosso castelo interior. Fulano de tal é extremamente difícil, não consigo conviver com ele. Será? Será que se Jesus estivesse convivendo com ele, ia ter a mesma percepção que você? Que fulano é difícil? Ou será que ele é difícil porque nos mostra algo que precisamos elaborar melhor em nós? Talvez uma dificuldade que a gente percebeu dentro, para que a gente possa conviver de uma forma mais harmoniosa. Então, veja que a tarefa de reforma íntima, ela tira a gente da zona de conforto. Ela é desagradável e precisa desse entendimento para que a gente consiga crescer, né? E aí, meus amigos, Teresa vai dizer: toda a pretensão de quem se inicia nesse trabalho de entrar no castelo interior tem que ser trabalhada para fazer a sua vontade se conformar com a do Pai. Nisso consiste toda a perfeição que se pode alcançar nessa caminhada espiritual: ajustar a nossa vontade com a vontade do Pai. Mas como é que eu posso entrar nos desígnios de Deus? Às vezes a gente não vai saber. É a vida que nos mostra as situações a que nós somos defrontados. Já perceberam aquelas situações que se repetem? Emmanuel chama isso de situações magnéticas. A vida atrai para você, como se fosse um imã, as situações que você precisa para que a gente se transforme. Aquele mesmo tipo psicológico de pessoas com as quais a gente convive. Meu Deus, mas não é possível, estou rezando, estou indo para o centro, só me aparece gente agressiva na frente, gente violenta. Por que isso? Colei chiclete na cruz? Não. Você é instrumento de Deus. Como é que uma pessoa violenta e agressiva vai aprender a mansuetude e a calma se ela só conviver com pessoas do mesmo tipo psicológico dela? Eis que vos mando como ovelhas entre lobos. Não era carnificina. Imagine uma ovelha no meio de lobos, coitada. Mas é porque... Pois é, ia ser dilacerada. Mas veja a sabedoria de Jesus. Vos mando como ovelhas, não é para torturar. É porque eu preciso misturar. A ovelha aprende com o lobo
e o lobo também aprende com a ovelha. Muitas vezes o agressivo que nos chega não é necessariamente querendo infligir-nos um mal, mas é a linguagem que ele aprendeu. Ele precisa aprender outra, aprender a linguagem da doçura, a linguagem do amor, e é isso que a gente tem a dar, é isso que a gente precisa oferecer a ele. Muitas vezes essas pessoas chegam a nós como necessitados, são mendigos. Como tem os mendigos do pão, tem os mendigos do afeto. Como tem os mendigos que passam sede, tem os mendigos da atenção. E são essas as migalhas que a gente tem que dar. Meimei chama de migalhas de amor. Pequenas migalhas, um sorriso, uma atenção, um olhar, um ouvido, que já causa uma grande diferença na vida dessas pessoas e também na nossa. E aí Teresa vai falar sobre as terceiras moradas. Bom, a resignação, a gente se lembra da segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Choro há muitos, choro de desespero, choro de desolação, choro de fome, choro de frio, mas aqui o choro que será consolado é aquele que entende porque sofre, é o choro resignado. E aí nas terceiras moradas, Teresa vai falar sobre perseverança. Tendo a humildade, tendo a resignação, não volte para trás. Porque a caminhada até encontrar a nossa majestade no centro do nosso castelo é longa. Vão ter peripécias, vão ter desafios. E se a gente volta para trás, a gente perde todo o caminho, todo o investimento que a gente fez. Uma vez que a gente comece, vamos até o fim. E aí ela fala da perseverança exatamente por isso. Porque os desafios podem nos convidar a desistir, a deixar tudo por fazer. E aí a gente se lembra da bem-aventurança terceira, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansuetude aqui está como uma consequência da perseverança. Por quê? Porque a gente vai vencendo o mal pela paciência. Lembremos quando Kardec fala sobre a obsessão em O Livro dos Médiuns. É justamente pela paciência que conseguireis driblar essa influência pertinaz que tenta te desestabilizar. E aí, Teresa diz, né? Deixemos que o Senhor nos teste. Ainda que a gente não entenda o motivo pelo qual a gente está sofrendo ou passando por aquelas provas, ainda que a gente sofra com isso, mas a gente precisa exercitar esse desprendimento de fazer a vontade de Deus. Ela diz, né? O amor a Deus não deve ser fabricado em nossa imaginação, mas provado por nossas obras. Não dizemos que amamos a Deus? Então chegou a hora de testificar. Vamos deixar que Ele faça os seus desígnios e vamos seguir isso. E quais são essas obras? A perseverança no ideal, mesmo sendo magoado, continuar amando, mesmo pagos com a ingratidão, porque Ele está querendo testar a nossa vontade, o nosso grau de continuidade na tarefa. Mas para isso, a gente precisa do trabalho. É o trabalho, o esforço ativo, que vai fazer também com que a gente esqueça os tropeços no caminho e coloque a nossa força para construir o nosso futuro melhor, né? É como a gente falou, de temporariamente se afastar do problema para poder focar na solução. E aí a gente começa a acessar as quartas moradas. Teresa diz, para aproveitar melhor este caminho e subir as moradas que nós desejamos, não é uma questão de pensar muito. Isso não significa não refletir. Refletir sempre, porque nós espíritas acreditamos na fé raciocinada. Mas o que ela está querendo dizer é que a gente não se perca em divagações para procurar saber o porquê das coisas. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir entender de pronto. Como é que a gente consegue entender, né, uma pessoa que a gente ama muito e que nos olha com antipatia e desamor? Não dá para entender. Depois a gente vai entender
que era o momento, que era o que ela tinha para dar, que talvez era um drama de outras existências. Aí ela diz, não é uma questão de pensar muito, é uma questão de amar muito. Deus não está olhando para as grandes obras que a gente possa construir, mas Ele está olhando para a quantidade de amor e de boa intenção que a gente emprega. Em geral, a gente pensa que um missionário é aquele que consegue aplacar a fome de muitos, né? Que consegue acabar com a miséria, resolver a vida de muitas pessoas. Mas os maiores missionários que estiveram sobre a terra fizeram um serviço anônimo, não foram reconhecidos pelas autoridades da época, não ganharam o prêmio Nobel, nada disso. Muitas vezes a missão deles foi familiar, dentro do próprio contexto familiar, dentro da própria casa. Isso significa que todos nós podemos ser missionários. A gente pode transformar essa nossa existência provacional numa missão, se a gente quiser. Depende da capacidade que a gente tem de amar. Santa Teresa d'Ávila, considerada santa, fez uma missão com algumas dezenas de monjas, mas transformou completamente a vida daquelas pessoas, assim como Jesus, que transformou a vida dos apóstolos e de todos aqueles que foram tocados mais tarde pelos apóstolos. A missão é isso. Um coração evangelizado consegue transformar, tendo a sua vida transformada, transformar a vida de tantas outras pessoas, que a gente não tem nem noção disso. Na minha opinião, esse é o grande convite do Espiritismo, né? Transformar-se a si mesmo para poder auxiliar na transformação do outro. Perfeito. Tem muita gente que acha que o Espiritismo visa autoconhecimento. E, de fato, começa por aí, como a gente falou no início. Mas a função principal é essa: transformação moral. O verdadeiro espírita reconhece-se por aquele que analisa as suas más inclinações e faz esforço em modificá-las, transformar. E aí, quando a gente vai para as bem-aventuranças, olha a bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Jesus não fazia aqui apologia à justiça humana, mas ele fazia um convite para que a gente fique sempre insatisfeito. Essa insatisfação é uma insatisfação da nossa situação. Que a gente não se satisfaça com o nosso patamar evolutivo, que a gente queira mais. Porque quando a gente quer evoluir, a gente sente o convite para a transformação. Quando a gente está insatisfeito e infeliz com a nossa situação, é que a gente quer a mudança. Quando tudo nos vai bem, não vou mudar em time que está ganhando. Continua do mesmo jeito, vai levando com a barriga. Mas quando a situação nos incomoda, aí a gente sente essa necessidade de fazer alguma coisa para nos dar alívio. É daí que vem a fome e sede de justiça. Passando para as quintas moradas, Santa Teresa vai dizer: eu creio que melhor nem seja falar sobre essas quintas moradas, porque ninguém saberá falar sobre elas. Nem a inteligência saberá entender. As comparações são insuficientes para explicá-las. Ou seja, à medida que a gente vai evoluindo e devassando esse nosso castelo interior, a gente vai alcançando uma compreensão que não é intelectual, não é cognitiva. A instrução e o conhecimento são muito úteis para que a gente possa entender tudo isso que a gente está falando aqui. Mas quando a gente vai alcançando esse íntimo, a gente vai tendo uma compreensão que vai além das palavras. É uma experiência. E experiência, embora a gente possa relatar, só quem vive sabe. Embora a gente possa compartilhar com os outros, só quem passou por aquele sofrimento ou por aquela lição é que sabe, né, o resultado disso. E aí ela vai dizer: é necessário dar tudo aquilo que nós tivermos, dar aquilo que há de melhor dentro de nós e receber do outro também aquilo que o outro tem a dar de melhor. Às vezes a gente já fica na retaguarda
esperando, não. Fulano de tal, eu já sei como é, então eu já vou esperar que de lá vem uma bomba. Quantas vezes a gente não se surpreende? A gente pode passar dezenas de anos convivendo com uma pessoa. Ela sempre será uma caixinha de surpresas, porque ela também tem o seu castelo. E esse castelo também vai se transformando de uma forma dinâmica, que para nós é imperceptível. E às vezes a gente faz uma análise superficial e não sabe daquilo que se passa ali dentro. E se surpreende. Que a gente também possa se permitir ser surpreendido positivamente pelas pessoas. Mesmo alguém, quer ver uma coisa difícil? Alguém te passa a perna ou te faz algum mal há tempos atrás. Todas as vezes que você revê a pessoa, pode passar 10, 20, 30 anos, você vai lembrar daquele fato. E aí fica difícil confiar, eu vou confiar, não. Porque há 10, 20 anos atrás, fulano de tal fez aquilo comigo, me passou a perna, não sou besta. Vai que ele faz de novo. Mas às vezes aquilo que ele fez foi importante. A dor moral que ele sentiu e até o arrependimento, mesmo que ele não tenha pedido desculpas, foi importante para ele repensar a vida. E quem sabe a partir daquele momento, enquanto a gente ficou congelado naquela situação, ele usou aquela situação para reavaliar e se transformar. E agora já mudou, já é diferente. Jesus acreditava no poder de regeneração das pessoas. É por isso que ele dá a segunda chance a Pedro, mesmo Pedro tendo-o negado. Quando ele volta à beira do mar do Tiberíades com os peixes na brasa, comendo com Pedro, ele não queria dar lição de moral. Ele queria mostrar, não importa o que você fez, eu acredito no que você pode vir a fazer. A mesma coisa pra gente, né? Oportunidade. Todos nós temos direito a essa oportunidade. A gente está aqui na vida para isso. Deus nos deu essa oportunidade. Por que a gente vai tolher a do outro? Não vai acreditar. Não acreditar, exato. Mas para isso, tem que abrir-se. A gente pode se ferir de novo. Pode acontecer. Mas e se não? E se ao dar essa oportunidade, a gente verificar a transformação daquela criatura? Nos dois casos a gente ganha. Se nós formos feridos, oportunidade de exercício do perdão. Porque a gente não pode exercitar o perdão sem se ferir. E isso é amor legítimo. É amor sem querer nada de troca. Amai os vossos inimigos. Que proposta difícil. Tinha que ser Jesus, né? Só Ele mesmo. Porque o amor aos nossos inimigos é o amor sem recompensa. Sem recompensa. É o amor que o outro não vai nos dar de troca. Sabe quando a gente está num relacionamento amoroso? Eu te amo. Eu te amo também. Ok. Ótimo. Fechou. O amor aos inimigos. Eu te amo. Eu te odeio. Ok, mas eu continuo te amando. Assistiram o filme de Divaldo? Uma das frases mais impactantes. Eu te odeio, disse o Espírito. E ele, eu espero e oro todos os dias por uma oportunidade para tocar o seu coração. Ao longo de anos, esse é o convite de Jesus. Mas a gente vai na sequência, né? À medida das nossas possibilidades. Veja que quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai exercitando, mais a gente vai crescendo e se sentindo feliz. O benefício vem primeiro para nós. E aí Teresa passa para as sextas moradas, que são as moradas do desapego. E morada difícil. Porque em geral, ainda está chegando na sétima. O desapego significa, não tenho nada de meu. Mesmo aquilo que para mim é mais caro, não estou falando exatamente do violão, da casa, do carro, apego à minha ideia, apego à minha vontade, ao meu filho,
Apego a essas coisas que passam. Apego material é apego a tudo que passa. Apego ao trabalho que eu executo, à imagem que os outros têm em relação a mim. Tudo isso daí vai passar. Mas se a gente consegue se desapegar, a gente recebe um prêmio muito importante. A gente consegue ter resistência suficiente para tudo suportar. Porque se a gente tem o desapego, a gente entende, repetindo Chico, que tudo passa. E todas as situações desagradáveis que nos chegam são apenas transitórias, a fim de que a gente possa seguir adiante. E aí ela vai dizer, né, que alguns acreditam que à medida que a gente vai entrando profundamente no nosso castelo, a gente vai ficando imune. Comecei a frequentar o centro espírita, agora não me pega nenhuma coisa ruim mais, agora estou blindado. E o que Teresa vai dizer é que não é bem por aí. Aí é que o teste é mais intenso, rigoroso. Por quê? Porque a gente está ganhando resistência. O nosso objetivo com as provas é ganhar resistência para provas maiores. Quando a gente vê o martírio dos santos, devorados vivos nos circos de horror, Estevão apedrejado, né? Paulo de Tarso degolado, Cristo crucificado, ali é um amor elevado às últimas instâncias. A gente vai chegar lá. É questão de tempo. A gente está se preparando para isso. Todos esses momentos são de preparação para desafios ainda maiores. E é por isso que a gente está aqui. E aí a gente chega nas sétimas moradas. As sétimas moradas é esse encontro com o nosso eu divino. É o conceito de comunhão. Lembra que Jesus dizia? Eu e o Pai somos um. Um só corpo. Um só corpo. E aí Paulo vai dizer, né? E nós somos os membros do corpo do Cristo. Ou seja, com base nesse exemplo e modelo, nós estamos buscando também essa comunhão. Para essa comunhão, a gente tem que ter passado por todas as moradas. Veja que é trabalho para mais de uma encarnação. Se a gente quiser, a gente pode avançar muito nessa. Se a gente passar de uma morada para outra, já vai ser lucro. Mas essa comunhão significa o que eu quero está perfeitamente afinado com o que o Pai quer. Jesus, prestes à paixão, diz: Pai, salva-me desta hora, mas para isso eu vim. Eu penso particularmente que Jesus não estava receando o momento. Mas quem sabe, se naquele momento as criaturas humanas pudessem compreender a mensagem dele, nós não estaríamos livrados de todas as repercussões por aquela cena tão infamante da crucificação do Cristo. Ele não pedia nada para ele, pedia para nós. Perdoa-os, Pai. Abranda as penas da lei de causa e efeito para aqueles que não conseguem compreender a mensagem da qual sou portador. Então, para conseguir essa comunhão, a gente precisa passar por todos esses processos. E aí Teresa vai dizer: embora cada um de nós seja uma alma, não a estimamos como merece. Às vezes esquecemos que somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. E por isso, nós não compreendemos os grandes segredos que ela contém. A comunhão não é exatamente perfeição. Vem antes da perfeição. Comunhão é ser inteiro. É acolher-se. É entender quem eu sou. Ainda com processos a serem vencidos, mas já entendendo a proposta do aprimoramento e da transformação. Já é ter colocado mãos à obra para essa transformação íntima. E aí ela termina, né, finaliza dizendo: o Senhor não olha tanto para a grandiosidade das obras, mas para o amor com as quais elas são feitas. Uma outra frase de Teresa que eu gosto bastante: é justo que muito custe
aquilo que muito vale. Então, todo esse serviço, né, toda essa tarefa de descoberta do nosso castelo interior não é uma tarefa simples, fácil ou sem dor. Custa muito, porque vale muito. A gente está falando de um diamante. E aí, meus amigos, já para finalizar, recordemos São Francisco de Assis. Um outro exemplo de alguém que conseguiu descobrir o seu castelo interior e deixou esse exemplo para todos nós. Alguém que cultivava a profunda simplicidade e o convívio respeitoso e harmonioso com seus irmãos menores. Assim também somos nós. Os irmãos menores aqui, no exemplo de Francisco, falando sobre os animais, as plantas, né? A ecologia, o meio ambiente, mas a gente também pode entender como aqueles nossos irmãos que são mais crianças do que nós, que a gente já entende algumas coisas e eles sequer conseguem compreender. A paciência em relação a eles é também caridade. A caridade, ela tem diversos aspectos. São Francisco, logo no início da sua vida, teve uma vida um pouco tumultuada, até encontrar-se com Cristo, assim também como Teresa, assim também como nós. Até o momento que a gente chegou aqui, a gente já passou por muita coisa nessa vida. Idas e vindas, processos que a gente precisou trabalhar, afastamentos, é natural do próprio ser humano. Mas uma vez que a gente se determine a esse esforço de transformação, que a gente não volte para trás. Mesmo que a gente seja acometido pelas dores, pelas enfermidades, como ele foi, como todos nós somos, submetidos a tratamentos dolorosíssimos, isso eu acho que é gratidão. A autêntica gratidão é essa. Em geral, a gente se lembra de agradecer e louvar a Deus quando nós estamos num momento feliz. Mas São Francisco louvava a própria dor, mesmo que causando todo o sofrimento, mas que ele sabia era para o seu aperfeiçoamento. Que a gente também possa ser assim. Que Jesus nos abençoe, nos envolva com a sua santa paz e que todos nós possamos aprimorar os nossos castelos.